Olá, sou Leila Viana e o assunto de hoje é o que ando vendo por aí. Eu trouxe para vocês hoje a indicação de um dos nossos seguidores, Fábio Borges Santos. E o personagem é Arthur Coringa, ou Joker, como preferir. Esse filme, na época que ele passou no cinema, tinha um burburinho. É um psicopata, é um sociopata, olha só os traumas que ele passou, o que levou ele a fazer isso. Na verdade, eu não tenho essa percepção de que ele era um psicopata. Ele tinha em comum com os psicopatas a questão da frieza. Quando ele matava alguém, quando ele fazia mal para alguém, ele não tinha aquele sentimento, ou arrependimento, ou a dor, né? Mas eu acho que ele está mais próximo de uma psicose, como esquizofrenia, alguma coisa nesse sentido. Porque o psicopata, ele é estrategista. Ele não planejava, o Arthur, ele não planejava o que ele ia fazer. Na cena do metrô, ele não planejou que ele ia matar aquelas pessoas. Simplesmente aconteceu pelo impulso do momento. E é isso que ele era, ele se deixava levar pelos impulsos emocionais que ele tinha. Então eu acho que não cabe aqui uma psicopatia. Inclusive ele tinha apreço, ele tinha um certo carinho por determinadas pessoas, como a mãe, como o apresentador, como o anão, né, que ele liberou o anão, não deixou, depois que ele matou o outro cara que trabalhava com ele deixou o anão sair e falou, não, você sempre foi bem legal comigo. Então, tem essa questão que me faz não enxergar ele como um psicopata, mas ele tinha chagas, ele tinha feridas muito profundas, né? E eu lembro de uma fala dele que foi assim: o pior de uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se não tivesse a doença mental. E isso é muito triste, porque na verdade a sociedade ela não está preparada para lidar com pessoas com esse tipo de distúrbio mental, que é um distúrbio mental muito acirrado, muito grave. E então o que é que está acontecendo? Por exemplo, agora, né, houve de novo, voltou a discussão se haveriam escolas inclusivas ou escolas especiais para pessoas com problemas, né? Como autismo, alguém com algum problema, alguma deficiência, alguma coisa nesse sentido. E a ideia, né, o ideal seria que as escolas fossem inclusivas, para que essas pessoas aprendam a conviver nessa sociedade e para que a sociedade aprenda a viver com essas pessoas. Nós não temos o preparo de lidar com tipos diversos de problemas mentais. Nós, vamos dizer, isolamos essas pessoas, nós marginalizamos, deixamos ali na margem. O Coringa, ele tinha dois problemas assim bem específicos. Ele não se sentia visto e ele não se sentia escutado. Quando ele ia para a terapia, que era com assistente social, que era alguma coisa fornecida pelo governo, ele falou: não, você não me escuta, você me pergunta as mesmas coisas toda semana. E eu falo e você continua não escutando. E ainda assim, quando ela finalizou o processo, porque o governo não iria mais proporcionar aquilo, ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu deixado como ele se sentia a vida inteira. Ele sofria de indiferença afetiva. Ele também não se sentia visto e quando ele matou aquelas pessoas no metrô, veio aquela sensação de que agora eu estou sendo visto. Ele era procurado em jornais, ele era procurado pelas pessoas, pela polícia. Então assim, eu fui visto, não importa como, mas eu fui visto. E assim, é tão perfeita assim, o roteiro do filme, a direção, eles nos encaminham para a alucinação junto com o personagem. Nós alucinamos junto com o personagem e um pouco mais à frente a gente descobre que não era real, que era tudo uma alucinação. Eu cheguei até a pensar, meu Deus, agora é isso aí, é alucinação ou é real?
né? No momento em que uma secretária do apresentador do talk show lá que ele gostava, que ele adorava, ligou para convidar ele para participar do show. Eu fiquei pensando assim, ela ligou, aí depois a gente viu que várias cenas eram alucinações, e aí eu falei, e agora, será que aquela ligação foi alucinação? Aí depois eu vi que não era, né? Então é muito bem feito, muito bem construído, porque ele carrega o, o espectador, né? Quem está vendo o filme, junto com a alucinação dele. E eles fizeram isso muito bem. Então, quando o apresentador chama ele ao palco, quando o apresentador, quem foi que falou isso, assim, ele se sentiu visto e tudo que ele queria era ser visto. Ele se sentia visto pela mãe dele, ele tinha carinho pela mãe dele. Então, quando ele mata essas pessoas, é porque ele descobriu que nem elas poderiam oferecer a ele o acolhimento que ele queria, né? Porque ele se sentiu ridicularizado pelo apresentador e ele se sentiu abandonado pela mãe. Porque quando ele buscou a história dele, quando ele vai ao asilo, que ele descobre como aconteceu tudo, ele se sentiu abandonado pela mãe. A mãe deixou que aquelas coisas acontecessem com ele, né? Ele não tinha essa percepção de que ela tinha um problema mental como ele. Ele tinha a percepção que a mamãe deixou que o mundo fizesse isso com ele, machucasse ele repetidamente, o que a gente chama de repetição traumática. E a mãe permitiu isso. Então ele foi lá e matou a mãe, ele foi lá e matou o apresentador. Ele queria matar aquilo que estava machucando ele, aquilo que corroía ele. Então ele saía fazendo essa chacina, né, pelo mundo, com as pessoas que estavam ali no mundo dele, acirrando isso, né? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês é sobre o distúrbio desse riso incontrolável, que é um distúrbio realmente que existe, né? E fazia com que ele risse em ocasiões que não cabiam o riso. E é muito irônico, porque teve um momento que ele falou assim: eu nunca fui feliz. Em toda a minha vida eu nunca fui feliz. E ele tinha esse distúrbio dessa risada que, né, incontrolada, e nunca tinha sido feliz. Ele buscava um acolhimento, ele buscava um carinho. E isso ele não encontrava em lugar algum, porque as pessoas não conseguiam compreender esse tipo de personalidade, esse tipo de pessoa, né? Ele tinha essa dificuldade de se sentir pertencido, de ter esse sentimento de pertencimento. E aí tem a história do pai na história, tem todo um pai na história que a gente também não sabe se era pai, se a história do cara era verdade ou não, que ele era adotado ou não era. E esse pai era uma figura social e fez eu não sei se foi uma infeliz coincidência, eu não sei se isso existe, uma analogia que ele chamou as pessoas, são palhaços, né? Essas pessoas são palhaços. Quando ele estava criticando a reação da sociedade em relação a alguma coisa, e aí todos se vestiram de palhaço e fizeram uma manifestação, mas o Arthur, o Coringa, ele não se sentia pertencido a esse tipo de manifestação. E várias vezes ele falou: não é, minha causa não é social, não é política, eu não ligo para essas coisas. A causa dele era pessoal, daquele pai que foi mais um que o abandonou, que não reconheceu, que não fez o acolhimento que ele buscava, que não via ele, que não escutava ele, né? Quando aconteceu a morte dele e da mulher, que o filho ficou sozinho, o filho deles menor ficou sozinho, ele sentiu um prazer, Arthur sentiu um prazer, assim, porque ele pensou: não, agora eu não estou sentindo isso sozinho, agora tem uma outra pessoa que foi abandonada, que vai passar pelos problemas que eu passei. Enfim, é um filme
muito pesado, é um filme difícil de digerir, é um filme que você, quando acaba, você tem aquela sensação de que passou um trator, assim, que você tá, meu Deus, não é um filme, mas é um filme que a gente precisa levar essa reflexão, a gente precisa ver para poder entender um pouco como funciona esse mundo, né, dos distúrbios mentais, que é um mundo que a gente sempre vai colocando à margem, vai ali negligenciando, e essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser vistas e precisam ser escutadas. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e aperta o sininho, porque assim que a gente postar um novo vídeo, você vai saber que tem um conteúdo à sua espera, alguma coisa que acrescenta a sua alma.